paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Esta semana o Senhor falou em um grande assunto conosco. Uma pergunta, né? Acredita em milagres? Que nós possamos verdadeiramente, através do Espírito Santo do Senhor, através da Santa Escritura, que nós possamos refletir no que o Senhor tem para falar conosco hoje. Vamos ler Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia e do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e fugitivos de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que vocês terão descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, os esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tinham medo de desobedecer às ordens do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Israel em vez de gozar por pouco tempo
os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdades, a fim de se ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelha e de cabra. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por estas palavras. Esta palavra do Senhor nos fortalece, nos dá força, Pai, para vencermos, para acreditarmos nas promessas do Senhor, acreditarmos, ó Deus, no impossível que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Derrama a tua unção, o teu milagre sobre nós. Visita cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa agir no sobrenatural na vida delas, Pai. E que elas possam crer que o Senhor é fiel, crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Que a tua palavra seja direcionada na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor possa abençoar a vida do meu esposo agora, Pai, para que ele possa, através do teu Espírito Santo, levar a tua palavra, falar não o que nós queremos, mas o que nós precisamos de ouvir. E desde já, Pai, eu te agradeço e tomo posse da sua vitória na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Desde já eu te agradeço, na autoridade do Pai, Criador de todo o universo, do Filho que morreu na cruz para nos salvar, o Yeshua, e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Eu saúdo todo o planeta, todos que estão ouvindo esta mensagem, com a paz do Salvador, do Eterno e do Espírito Santo. Que a Trindade possa ser para nós tudo, porque a Trindade é que comanda todo o universo e que criou todo o universo. Shalom para todos. Irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus está falando conosco a respeito do milagre. E a minha esposa acabou de ler na Santa e Poderosa Escritura que o milagre só acontecerá na vida de quem tiver fé. A fé é a base
fundamental para que o milagre do Senhor esteja sempre em nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você que está ouvindo esta mensagem, porque eu aqui, irmãos, sou apenas instrumento do Senhor para falar para mim mesmo, para minha família e para todos deste planeta que quiserem ouvir. Estará aberto para ouvir a palavra do Espírito Santo. E o milagre, como foi dito no título, que o Espírito Santo falou, só tem um jeito de acontecer um milagre: pela fé. Não só a fé, irmãos. O milagre acontece na vida de quem, em primeiro lugar, começa a ter santidade em sua vida, procurar ser guardador dos mandamentos do Pai, o Eterno, e ter uma vida parecida com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra justamente por isso, porque lá no começo Adão pecou e Deus falou: quem comer desse fruto morrerá. E Adão, a Eva seduzida pela serpente, do anjo caído lá que manifestou para nos destruir, e através da Eva o Adão comeu, e o Senhor Deus falou que quem comer morrerá, e a palavra do Senhor nunca volta atrás. Então o que ele fez para nos salvar dessa armadilha que Satanás fez contra nós seres humanos? Ele fez com que o seu Filho amado se habitasse aqui entre nós como homem, em primeiro lugar para provar que o homem não pecou, porque Deus criou ele sem condições de pecar, fraco. Ele provou através do seu Filho que o homem pode viver aqui sem pecar, como Jesus viveu 33 anos nessa terra, como ser humano, e não cometeu nenhum pecado. E Ele é nosso Pai tão querido, nosso Pai tão supremo, que Ele fez com que o seu Filho, o único Filho, morresse na cruz em remissão dos nossos pecados, para que aquela palavra que teve que um só homem fez com que toda a humanidade estivesse perdida em um só homem, que naquele momento Jesus Cristo, Filho do Pai, era homem, toda a humanidade fosse salva. Então, através da morte, da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e depois da ressurreição, porque Ele mostrou que nós vamos morrer, e depois quem acreditar nele, quem estiver alinhado com Ele, ressuscitará e viverá eternamente, como Ele está lá à direita do Pai, vivendo eternamente na glória. Então, através disso, irmãos, nós hoje temos o poder que o Pai nos deu de sermos pessoas santas, através do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo imitador dele, porque Ele deixou o exemplo, o que nós temos que pensar, as emoções que nós temos que sentir, as palavras que nós devemos falar, como nós devemos agir para ter o resultado da milagre do Senhor em nossas vidas. Então, se nós agirmos como Jesus agiu, o milagre estará na nossa vida a cada momento, porque Jesus falou que tudo o que Ele fez aqui nessa terra como homem, no período que Ele esteve aqui, nós podemos fazer igual ou até mais. Que de repente tem muitas pessoas que vivem mais. Ele só pregou 3 anos, Ele só fez milagres 3 anos, e nós podemos fazer muito mais. Então, Ele deixou bem claro que quem guardar os mandamentos do Eterno, do Pai, e ser imitador dEle, e ter Ele como o único e verdadeiro Salvador da vida, nós podemos fazer milagre para nossas vidas através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para qualquer outra pessoa.
que tiver fé, porque a fé é que traz o milagre. Muitas das vezes a pessoa nem está santificada, mas através dela acreditar e tiver uma pessoa santificada, uma pessoa que está alinhada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e é imitador de Cristo, impõe as mãos e fala, e aquela pessoa com fé recebe. Então, a princípio, para receber o milagre, tem que ter fé, mas tem que ter alguém santificado para que aquele milagre aconteça. E muitas das vezes aquela pessoa que recebe aquele milagre material e esquece do mais importante, que é seguir a Deus. Pois quando Jesus fazia milagre aqui, muitas das vezes ele curou 10 pessoas, libertou 10 pessoas e voltou para agradecer e para segui-lo apenas um. Então este que tiver fé naquele momento, receber o milagre, não se converter, ele vai receber só aquele milagre aqui material e não vai ter o direito à vida eterna, não estará alinhado com o Senhor. Mas o que recebeu o milagre, reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador e querer ser imitador dele e guardar os mandamentos do Pai, além de receber o milagre aqui das bênçãos materiais que ele precisa, na sua área de saúde, na sua área de financeira, em qualquer área que necessita, e ele continuar firme, buscando a santidade, sendo imitador de Cristo, guardando os mandamentos do Pai e observando todas as leis, receberá também a vida eterna. Olha para vocês verem, irmãos, que maravilha. O Senhor sempre está com as mãos abertas para nos dar. Na verdade, é só nós solicitarmos com fé, que a partir do momento que nós nos solicitarmos com fé, e o nosso pedido for um pedido que o Pai pode nos atender, porque às vezes tem pedidos egoístas que o Pai não nos atende, mas se for um pedido genuíno, Ele vai te encaminhar até no lugar para que o milagre aconteça na sua vida. Reflita sobre estas coisas, irmãos. Reflita agora. O Espírito Santo de Deus está falando conosco que não existe nada impossível. Tudo é possível àquele que crê. O milagre acontece na vida daquele que crê. É só crer, mas crer de verdade, não só de palavras, não só porque vê os outros, mas crer do fundo do coração. Porque o crer é a certeza das coisas que ainda não existe, mas você crê, você acredita. E para crer tem que ter fé, porque a fé é que é a certeza das coisas que a gente não consegue ver, mas nós cremos e temos fé que será e vai acontecer, porque o Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo está pronto para fazer um milagre em nossas vidas. Reflita sobre todas essas palavras que foram ditas aqui através do Espírito Santo e não precisa de acreditar em mim. Faça o teste. Começa hoje a ler a santa e poderosa Escritura, a ser imitador de Cristo, que está lá na história de Cristo. É só você, se você não tem conhecimento, basta ler Mateus, Marcos, aí está a história de Jesus, ler os relatos dos profetas, ler o Velho Testamento também, que tem milagres que Deus faz, mas principalmente ser imitador de Cristo, agir como Ele, pensar como Ele. Com certeza o milagre acontecerá na sua vida. Com certeza, além deste milagre transitório, que nós estamos aqui por pouco tempo, se você continuar com a santidade, continuar caminhando verdadeiramente no caminho do Senhor, o milagre que é a transformação desse corpo corruptível para um corpo incorruptível quando Jesus voltar. Se você estiver vivo na volta de Jesus, não abrir e fechar de olhos, esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível e nós viveremos eternamente junto com Jesus Cristo, com o Pai,
e com o Espírito Santo, e com todos os anjos que Ele tem, e todos que tiver o mesmo direito da salvação. Ou se nós tivermos morrido, se essa barraca, que somos nós, estiver acabado, ela vai ser, nós vamos ressuscitar, mas não com este corpo, mas com um corpo incorruptível, para viver eternamente com o Pai, porque o Pai deixou o nosso DNA, Ele conhece todos nós. E hoje o homem, com a tecnologia, sabe que mesmo que nós virarmos cinza, o nosso DNA está ali. E quando chegar o dia da ressurreição, que é o milagre, o Senhor estará conosco. Reflita, irmãos, olha para dentro de vocês. Eu também estou olhando para dentro de mim. E reflita sobre essa palavra do Espírito Santo, do milagre em nossas vidas. Mas não reflita apenas do milagre material, mas do milagre do plano de salvação, que é nós mantermos a santidade do Senhor, seguirmos o que Ele determinou, estarmos sempre como imitadores de Cristo, que nós vamos conseguir, além dos milagres aqui nessa terra material, nós vamos conseguir a vida eterna. Crê somente, irmão, e faz o que tem que ser feito, que o Pai vai nos mostrar o caminho. Você pode até não ver com os olhos carnais, mas vocês verão, através da fé, o poder do Espírito Santo, o poder do Pai, o Eterno, e o poder do sangue do Cordeiro que morreu lá na cruz para nos salvar, e nós teremos o milagre aqui terrestre e o milagre do plano de salvação em nossas vidas. Ficam com Deus, reflita sobre o que foi falado. Quem não tem conhecimento da palavra, que comece a ler um capítulo por dia da Santa e Poderosa Escritura, em pouco tempo saberá de todas as histórias, porque a verdade está na Santa e Poderosa Escritura. Aí está o caminho, aí está a verdade, e nós precisamos do conhecimento da Santa e Poderosa Escritura para nós termos consciência do caminho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, do Eterno, o que criou todo o universo e é o nosso Pai, e do Espírito Santo. Mais uma vez eu falo, irmãos, ficam com Deus. Agora nós vamos orar. Primeiro a minha esposa vai vir aqui e fazer uma oração para que, através desta água, pega o seu copo com água aí, levanta ele e tenha fé, que o milagre que você precisar, que estiver precisando em material, você receberá. E se você conseguir, e vai conseguir, ser verdadeiramente imitador de Cristo, terá o milagre da vida eterna. Então vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para bendizer o teu nome. Senhor, nós apresentamos mais uma vez esta água e pedimos ao Senhor que uma gota do teu sangue, aquele sangue inocente que foi derramado na cruz por nós, seja agora pingado nesta água, uma gotinha apenas. E a partir de agora, Pai, todos que beberem desta água receberão o milagre material, o milagre espiritual. Não sei o que, ó Deus, as pessoas que estão agora orando conosco estão precisando. Mas o Senhor sabe, Pai, e que o sangue do Cordeiro será derramado sobre nós. E nós, Pai, receberemos o milagre que nós tanto precisamos, que nós tanto desejamos, na autoridade do Pai, Criador de todo o universo, do Filho que morreu na cruz para nos salvar e do Espírito Santo de Deus. A partir de agora, esta água é uma água consagrada ao Senhor e o milagre está nas nossas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. E te lamaraste que la mi de la gracia, e la morebi loro sia la marazione, che te lamaraste che la rizia la razia naratria le biolo dio siline, o io shalomaraste che la mi loro varaste, ai alla macalamara biolo stelidorosio, bilaste che era liste che l'amore, oh shalom elaste che era, oh shalom elasterine, ai shanare bilorossia, o tocoroste che l'amore listeranne, oh l'amoroste che era vido, e che l'amoroste che era cianne, o che l'ameraste che era nizne,
E te que las te que la moros te lideracie, e da las te lideros te que la dite. E o Senhor está nos abençoando e vamos beber esta água e o milagre do Senhor estará em nossas vidas. Em nome do Pai, Criador de todo o universo eterno, em nome do Messias, o Salvador, o Verbo encarnado, o que morreu lá na cruz para nos salvar e derramou sangue inocente para todos nós, e do Espírito Santo nós receberemos o milagre. Amém e amém. Ficam com Deus, shalom para todos, e semana que vem nós estaremos para louvar e bendizer o nome do Senhor através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.